E aí galera, aqui quem fala é o Lúcio, o seu narrador para mais um vídeo. E hoje eu quero falar para vocês sobre Fragmentos da Escuridão, que alguns de vocês já podem ter até escutado eu falar esse nome em algum vídeo, que foi a minha primeira campanha de Lenda dos Cinco Anéis. Ela foi feita ali por volta de 2019 e foi com ela que eu tive o pensamento de criar esse canal aqui do RPG Explorer. Então, faz muito tempo e ela não chegou a ser gravada, não chegou a vir pro canal. E recentemente eu comecei a fazer Cinzas das Trevas. Na sexta passada saiu o episódio 0 e boa parte dela foi mostrando personagens antigos, personagens que os meus jogadores já conheciam e os personagens que os jogadores jogavam antes. Então, eu quero explicar um pouco sobre o que foi Fragmentos da Escuridão, já que inicialmente ela vai ser importante para a trama dos Cinzas das Trevas. Mas para quem já conhece ali os anos em Lenda dos Cinco Anéis, né, os anos de 1123 ali a 1128 e alguns anos que se passam depois dali, já entenderam boa parte do início de Cinzas das Trevas. Mas, para quem não tem essa carga histórica, eu vou explicar mais ou menos o que aconteceu durante esse tempo. Antes de começar assim, falar do ano e dos acontecimentos dele e dos personagens, eu só quero falar algumas coisinhas sobre como funcionam minhas campanhas de Lenda dos Anéis, principalmente essas de carga histórica, porque eu utilizo 100% do material de história que Lenda dos Anéis nos traz, conforme os anos vão se passando, e, é claro, também tem várias adaptações em meio a isso. Então, é importante dizer que eu falar que tal coisa acontece em algum ano, pode ser que na história original de Atlantic Connect não aconteça nesse ano, mas é porque eu tive que fazer algumas adaptações. E com isso, os meus personagens, vocês nunca vão ver eles como sendo algumas pessoas tão importantes assim. Inicialmente, eles são apenas samurais de seu clã, sem necessariamente um objetivo assim místico para eles. Eles não possuem algo próprio, eles não vão ser os novos trovões. Eles vão ser samurais comuns que podem crescer e serem bem reconhecidos em Rokugan. Então, toda a minha história começou mais ou menos ali em torno do mês do galo de 1123, ali nos primeiros dias. Eu fiz algumas sessões, se eu não me engano foi duas, com histórias paralelas, histórias que eu construí apenas para introduzir os personagens ao mundo de Lenda dos Cinco Anéis e as mecânicas em si. Mas a parte mais importante inicial do meu RPG foi o golpe do escorpião, que foi feito no 13º dia do mês do galo de 1123. Todos os meus personagens estavam em Otanzanwush, a capital imperial, quando o escorpião que armou um golpe para matar o imperador e o filho do imperador. Esse golpe foi todo orquestrado por Bayushi Shoujo, que era o campeão do escorpião na época, e ele queria fazer isso de acabar com o imperador e seu filho, porque eles eram os últimos Hantei que existiam ali em Rokugan. Então, os últimos descendentes do caminho Hantei. E existia uma, entre aspas, profecia que falava que seria um Hantei que traria o Deus Negro de volta. Então, eles fizeram isso tudo para matar o Hantei e eles conseguem matar o Hantei 38, atual imperador de Rokugan. Porém, o filho dele acaba escapando. Então o Xoxo ali começa uma dinastia que durou pouco tempo, praticamente assim, começou no 13º e terminou no 19º dia, e o Escorpião esperava ter a ajuda do Caranguejo para conseguir tomar o Império. Porém, o Caranguejo botou a mão na consciência e falou que não iria ajudar o Escorpião e ajudou o Império e os outros clãs, como o Unicórnio, que ajudou nesse tempo, o Fênix, o Garça, todos eles praticamente se aliaram para conseguir derrotar o Escorpião, que tinha tomado toda a cidade imperial. E ao chegar no final, Akodo Toturi, o atual campeão do clã Leão, ele consegue derrotar Xuxo. Na verdade, o Xuxo se entrega no momento, porque ele percebe que tudo que ele fez foi errado e ele meio que se entrega nesse momento para a morte mesmo. E Toturi, como sendo o campeão do clã Leão e como o Akodo, o Caminho Akodo, ter ficado em segundo lugar na disputa do torneio antigo, do torneio celestial, ele agora tem o direito de pegar o Império para ele e ser o novo campeão. Porém, como eu disse,
o filho de Hantei 38 sobreviveu. E ele volta ao Império, ele reivindica o trono a ele e expulsa todos os escorpiões, começa uma caça aos escorpiões e todos eles precisam se esconder, precisam fugir, porque, putz, eles mataram o imperador, então não tinha como, praticamente o escorpião, ele foi, nessa época, ele foi removido, não existia mais o clã maior escorpião, ele não existia mais. E a família Akoda também foi destruída. Por quê? Porque nesse momento aí do golpe do escorpião, Akodo Tottori não estava presente, ele estava mais longe, depois ele conseguiu entrar em Otanzon Uchi, sendo que ele deveria estar ali como guarda imperial também, ele deveria estar auxiliando o campeão, mas é porque ele meio que tinha sido enganado pelo escorpião, eles tinham mandado uma geisha para conseguir levar ele para fora da cidade, ele acabou se apaixonando por essa geisha e por causa disso, toda a família Akodo, com exceção de um sensei Akodo renomado, o Akodo Kaji, todos os outros Akodos foram banidos. E com isso, Tottori ele entra num estado de depressão, mas depois ele consegue sair disso. Mas ele depois consegue sair disso com aconselhamentos do campeão do dragão. E aí ele faz um exército de Ronins. Ele pega todos os Akodos ali que concordaram, eles se juntam e fazem um exército de Ronins. Essa é praticamente o plot inicial da minha campanha. Bateu isso, desespero, imperador morrendo, família sendo banida, clã sendo banido. Então esse foi o plot inicial da minha campanha. E tivemos tipo 3 mortes de jogadores nessa época. Foi um caos absoluto. Foi fenomenal. Adoraria que isso tivesse vindo em modo de campanha para vocês. Porém, eu adoraria ter isso gravado para trazer para vocês. Mas infelizmente não foi possível na época. Mas a história ainda não acabou, tá, gente? Passa-se alguns anos no meu RPG, eu vou desenvolvendo algumas coisas com o personagem, faço as coisas. Acontecem coisas menores que eu não vou chegar a citar tudo aqui. Mas aí, depois desse plot inicial, Rokugan, lá pelo ano de 1126, começa a ter uma guerra entre clãs. Porque no exato momento. Porque nesse ano, o que estava acontecendo? O leão estava lutando contra a garça por causa de um assassinato de um campeão, que era o irmão de Tottori, que tinha sido morto lá na garça. E também tinha culpa, o leão também tinha culpa no cartório. Estavam tentando pegar uma cidade que era meio que merecida deles, mas era do garça, então teve várias tretas nesse momento. Começou uma guerra entre os dois, e aí quem chega? Hidakizada, campeão do clã Caranguejo. Ele percebe que ele deveria ter concordado com Bayushi Shoshu e ele quer destruir agora os Anteis. Ele acha que ele estava correto e ele começa a marchar para o norte do Império porque ele quer ir até a capital imperial, destronar o imperador e tomar seu lugar. E aí começa essa guerra dos clãs, porque o unicórnio se junta com o dragão e o exército de Tottori para tentar parar o caranguejo. O leão tá brigando com a garça. A Fênix está envolvida em uma guerra ali entre os mestres elementais, porque temos 5 mestres elementais lá na Fênix, e o campeão. O campeão tem menos poder assim social do que os mestres e começa a ter algumas coisas envolvidas ali com Onis ali no meio, com invocações, com pergaminhos negros. E para quem conhece a história do Legend dos Cinco Anéis, o Deus Negro ele foi dividido em vários pergaminhos que se chamam pergaminhos negros e os mestres elementais abrem em algum, enquanto o campeão não quer, então o campeão começa uma luta contra os mestres ali, ele começa a investigar. A filha do campeão, na verdade, eu cheguei a falar campeão, mas era a filha do campeão que estava investigando os mestres. E começa uma treta ali com todos os clãs meio que envolvidos em alguma treta, em alguma guerra, coisas do tipo. E dentro da guerra, uma das maiores batalhas que ocorrem é a Batalha de Benzen Pass. A passagem de Baden é um estreito ali que fica no clã Escorpião. Mas já que o clã Escorpião estava banido, o caranguejo meio que tinha tomado todo aquele território e eles estavam avançando, porque se eles quebrassem aquela parte ali, eles iam passar pro clã Leão, e aí seria, tipo, muito perto de Otanzoushi, capital imperial. E aí é quando tem um grande enfrentamento. Exércitos do Escorpião com Terras Sombrias. Os dois meio que se uniram nesse momento para derrotar toda a dinastia. Então teve uma aliança entre os caranguejos, os crabs e as Terras Sombrias. Então
criaturas contaminadas, pessoas contaminadas de mácula, criaturas do Jigoku, unidos. Onis, tinha um Oni bem famoso dessa época, ele era um Lorde Oni chamado Yakamo no Oni. Ele tinha o nome do Hida Yakamo, que era filho do campeão do caranguejo, o Hida Kizada. E meio que, tipo, nossa, eles vão até Benin Pass, lutam contra as tropas que eram menores, que ainda era uma união, eram menores do que eles, que eram o exército de Totori, o dragão e o unicórnio. Assim, não todos os dragões, nem todos os unicórnios, né? Uma parte de suas forças. Mas o Totori, ele era um Akuno, então ele era um grande estrategista e com várias estratégias ele consegue derrotar os caranguejos e as terras sombrias que precisam recuar nesse momento. E eles vão esperando um novo ataque. E foi isso praticamente a Batalha do Benin Pass. Ela também aconteceu no meu RPG e foi muito lindo. Gostaria muito de ter trazido para vocês. Quem sabe um dia eu faço uma campanha paralela contando mais ou menos o que aconteceu nesse tempo com outras pessoas ali sendo personagens e vendo os personagens antigos da minha campanha. Então a Batalha do Benin Pass termina, mas a guerra ainda não. Ela continua e mais tretas começam a vir. E enquanto toda essa guerra tava lutando, um personagem chamado Yogo Junzo, ele chegou a abrir pergaminhos sombrios e ele tava procurando mais pergaminhos sombrios porque ele começou a ficar dominado pelas trevas. Ele queria muito libertar o Deus Negro, então ele foi atrás, ele correu, ele andou por toda a Rokugan, ele ataca o unicórnio nesse tempo, ele ataca a Fênix, levanta exércitos de zumbi. E meio que, tipo, enquanto todo o paralelo da guerra tá acontecendo, esse cara tá fazendo caos em Rokugan. Porque é aquela coisa de sempre. Quando todos os clãs estão perdidos e não tem quem gerencie, porque o imperador nessa época, ele começou a adoecer. Porque a sua esposa, Bayushi Kashiko, ela era até a esposa do campeão Shoshu, que foi morto no golpe do escorpião. Ela acabou meio que ali seduzindo o imperador e tomou o local como imperatriz. Então ela que estava mandando em todo o império, porque o imperador estava doente, ela estava envenenando ele. E Otanzan-Uchi também começa a ficar com uma névoa escura, então Otanzan-Uchi parece o tempo todo que tem nuvens cobrindo o sol, e ela começa a ficar muito esse aspecto meio cabuloso, meio estranho. Então, dois detalhes do Benin Pass que eu não vou deixar necessariamente aqui fixado que aconteceram, porque eu não lembro, mas tem uma pequena aliança entre a Fênix e a Garça nesse tempo, então o Leão também começa a atacar a Fênix, e isso é na mesma época do Benin Pass, e o Fênix eu não tenho certeza se eles conseguem, nesse momento, ir até o Benin Pass. Eu sei que eles queriam fazer ajudar o exército do Toro, mas se eu não me engano, por causa dessa aliança com a Garça, eles não conseguem e entram também em uma pequena guerra contra o leão. Em Otanzan-Uchi, também acontece uma coisa que Bayushi Kashiko, usando o espelho de obsidiana, é um artefato de Rokugan mágico, ela consegue ver o Imperador 39º doente, ele assassina o Sepun Shugenja. Eu não sei dizer se ele é um guarda-costas ou era um mensageiro, mas ele consegue assassinar ele usando os próprios punhos. E aí Bayushi Pikachu percebe que tem algo errado, porque ele estava muito doente e do nada ele consegue dar um soco a ponto de conseguir matar um Sepun poderoso Shugenja. Então, algumas coisas estão acontecendo. E nesse meio tempo, eu já tenho que falar que, tipo assim, uns 6 pergaminhos negros foram abertos em todos esses tempos aí. A gente tá falando de anos, né? Eu tô passando bem rápido a questão do que aconteceu. A gente tava no ano de 1123 e agora eu já tô indo logo pro ano de 1128, que é quando vai terminar minha campanha por essa época aí. E então, tipo, muita coisa acontece também que eu não vou chegar a citar aqui, mas são coisas pequenas. O principal eu estou indicando para vocês sempre aqui. Então, vamos lá. Chegando perto do final, acontecem algumas coisas bem inusitadas nesse tempo, que é que a campeã do clã Garça, ela meio que, tipo, ela vai até o Tanzanuchi e quando ela volta um pouco diferente. Porque ela vai se formando ali um pequeno exército do mal das Terras Sombrias e ela começa a liderar esse exército contra o clã Garça e começa uma pequena guerra civil também no clã Garça. Ele é muito destruído nesse tempo. O próprio castelo de Kyuden Doji é
tipo, super atingido. E tudo isso porque Bayushi Kashiko, ela acabou sequestrando a campeã do clã Garça e trocando por um campeão fake. A gente chama de falso. É o falso Doji. Ah, lembrando, eu tenho até uma coisa para falar. Como eu disse, tem algumas adaptações. Então, se alguém se alguém tá mais ligado na história clássica de Lenda dos Cinco Anéis, sabe que nessa época quem comandava o clã Garça era um homem. Porém, nas adaptações mais novas de Lenda dos Cinco Anéis para a quinta edição, virou uma mulher. Não era um homem, era uma mulher. E eu meio que uso parte da história como sendo dos card games e da quinta edição. Então, nesse momento aí, é Doji Hotaru que está no poder e não Hutori, se eu não me engano, que é o nome do original que tem nas histórias mais clássicas. Na Wiki você sempre vai encontrar como sendo Doji Hotori, se eu não me engano, mas aqui a gente usa a Hotaru, que é uma mulher. E ela tem até um caso lésbico com a Bayushi Kashiko nesse tempo, e eu achei bem interessante isso, por isso que eu também quis trazer essa parte do livro da quinta edição e não da quarta, porque a da quarta tem umas histórias ali interessantes, mas essa daí é muito mais legal, muito mais complexo de se entender, então eu preferi sendo dessa forma. E então, putz, o Garça sofre de todos os locais, eles começam a contratar os do clã Louva-a-Deus para defender suas terras. E o Tottori também mobiliza tropas para o Garça, lembrando que ele era campeão do clã Leão e antigamente, mesmo na época dele, o clã Leão já estava em guerra com a Garça pela morte do irmão de Tottori, que quem tinha matado é a campeã do clã Garça. E agora ele consegue achar ela e ajudar ela. E agora eles vão lá e destroem a Falso Hotaru nesse tempo todo. E eles acabam deixando a Benen Pass desprotegido. Porém, dessa vez o Caranguejo tinha uma estratégia diferente. Eles não voltaram a atacar por Benen Pass. Eles pegaram e foram pelo mar até o Tanzanwushi. E aí os clãs começam a se juntar novamente. Eles param um pedaço da guerra. Porque o palácio é invadido. As Terras Sombrias começam a tomar Rokugan ali pela parte do próprio centro de Rokugan. E por algum motivo os clãs conseguem perceber que os caranguejos estão fugindo de lá. Isso porque na hora que Hidakizada iria tomar o Império, o Imperador estava bem, lutou rapidamente e conseguiu derrotar Hidakizada. Lembrando que, tipo assim, imperadores em Lenda dos Cinco Anéis, nem todos eles são muito focados em Bushi. Alguns deles são mais cortesões do que Bushi, outros são um pouco mais Bushi, mas e eu acho que teve imperadores Shugenjas também. Porém, não é uma coisa tipo muito grande, não é uma coisa muito fácil você pensar que um imperador poderia derrotar um campeão em combate. Isso ocorre, porque aquilo já não é mais o Hantei 39º. O corpo dele tinha sido tomado por Fuleng, o deus negro. E assim ele derrota o campeão Hidakizada. As forças do caranguejo precisam deixar o Tanzanwushi, apenas ficando ali as terras sombrias por lá. Todos os Onis, criaturas do mal, Mahotesukais ali e criaturas contaminadas. Então Rokugan se une novamente e fazem um último ataque. Até mesmo o leão, que nesse momento eles estavam do lado do imperador. Tipo, eles sabiam que tinha algo de errado com o imperador, mas o leão tem muita honra, muita devoção ao império. Então eles não queriam trair, mas nesse momento eles traem também o imperador em si e ajudam todos os clãs maiores, se unem. E nesse meio tempo também o Louva-a-Deus se torna um clã maior. Ele faz alguns acordos com os clãs e eles conseguem entrar, tomar o Tanzanwushi de novo, acabar com as Terras Sombrias e a gente tem o segundo dia do trovão. O segundo dia do trovão, para quem não conhece Lenda dos Cinco Anéis, o dia do trovão foi quando os 7 mortais se juntaram para derrotar o deus negro Fuleng. E agora a gente tem isso novamente no segundo dia do trovão. Então se junta personagens aqui que nem todos eu citei aqui para vocês, mas eles são bem importantes para esses tempos. E se vocês pesquisarem, vocês vão achar sobre eles. Mas são os seguintes: Hida Yakamo,
campeão do clã Caranguejo, pois o seu pai, Hida estava meio que morto para Rokugan, mas na verdade ele estava vivo. Doji Hotaru, campeã do clã Garça. Miromoto Hitomi, que era ela, nesse momento, se eu não me engano, ela já era a daimyo da família Miromoto, e ela possuía o braço de obsidiana, que é o braço do próprio Lorde Lua. Totori, antigo campeão do clã Leão e agora um Ronin general, mas todos sabiam que ele tinha um futuro brilhante. Isawa Tadaka, que é o mestre da Terra, ele teve muitos. Ele chegou até a dar seu nome para o Oni nesse tempo. Ele também foi envolvido nessas guerras entre os mestres elementais e contra a filha do campeão. E ele também foi uma figura muito importante. A própria Bayushi Kashiko, que era a esposa do Hantei, e por causa que ela envenenava o Hantei, ele ficou fraco o suficiente para que o Fuleng pudesse tomar o seu corpo, mas ela também é perdoada e luta nessa guerra. E Otaku Kamoko, que era a daimyo da família dos Otaku, e ela também foi uma figura muito importante, teve várias coisas que aconteceram com ela nesse tempo. Todos eles tinham sido reunidos pelo campeão do dragão, Togashi Yokuni, que na verdade ele era nada mais nada menos do que o Kamin Togashi, que estava vivo todos esses anos, desde o primeiro século, ele durou até o século XII, só que disfarçado. E ele sempre era o campeão do clã dragão, só que com outros nomes. Todos eles se juntam e conseguem derrotar Fuleng. Meus jogadores, eu não cheguei a citar muito, eu não cheguei muito a citar sobre os personagens deles, porque a maioria morreram, então eu vou falar sobre os 4 sobreviventes que vocês viram em Cinzas das Trevas. Sayomino, ele era um Akodo, e ele foi banido junto com a família. Ele virou um Ronin do Totori, ele esteve sempre ao lado dessas lutas que eu falei que o Totori estava, e no dia do trovão, ele entrou na sala, ele lutou ao lado dos 7 trovões, ele até perdeu o braço nesse momento, mas ele foi salvo por Ikoma Hokurisonji, que é um outro personagem que vocês viram aí. Ele não foi banido junto com a família Akodo, ele era um Ikoma de nome, né, e de escola. Ele era um Kitsua, então ele era um Shugenja. Ele esteve ao lado da maioria das lutas que os leões estavam, mas ele também sempre foi mais ligado com o Totoro em si, então eles sempre ajudavam os Ronins, e ele teve até uma passagem muito grande de personagem nesse tempo, porque existia um amigo dele, que era um Matsu, que queria atrair o clã para se unir aos Ronins de Totori, porque ele achava que lá era o certo, aquelas pessoas estavam fazendo certo. O Leão não estava fazendo o certo, lutando, se unindo ao Império, e ele trai e chama também o Ikoma Hokurisonji para ir, mas o Ikoma Hokurisonji não concorda com isso, e esse personagem é morto pouco tempo depois. Então o Ikoma Hokurisonji, nesse momento, ele vai até trair o seu clã, porém o mestre do Ikoma Hokurisonji corta a perna dele e puxa ele para trás para ele não levantar a espada contra a campeã leão da época. Então ele continua no clã como se nada tivesse acontecido, mas o mestre dele sabia disso tudo, sabia que ele praticamente traiu o clã com aquilo tudo. Hida Tetsuna, ele estava ali do lado do mal esse tempo todo, porque eles estavam com o caranguejo, né? Do lado do mal, entre aspas. O caranguejo tinha uma causa, ele tinha ele tinha seu propósito em tomar o Império. Eles sofreram muito, principalmente com esse Hantei 39, que não auxiliava o caranguejo de forma nenhuma, sendo que o caranguejo sempre lutou contra as Terras Sombrias. Então, Tetsuna sempre foi com o caranguejo, mas não pelo um propósito. Ele apenas queria guerrear, ele queria lutar, ele queria seguir o ideal clássico caranguejo, mas não necessariamente ligado às Terras Sombrias. Ele queria matar e ele queria cumprir o dever que o seu campeão mandava. Mas no final ele é muito importante porque ele fecha, não é que ele fecha, ele fica na frente do portão do Castelo de Otanzan-Ushi, impedindo com que qualquer criatura entrasse para ajudar Fuleng ou para apoiar ele de certa forma ali. Então, ele também foi muito importante no Dia do Trovão. E nós temos por último Himiko. Himiko, vocês não viram ela com o nome dela, que na verdade era Hida Himiko. Ela era uma pragmatista do clã Caranguejo, porém ela desistiu, ela saiu do seu clã, ela traiu o seu clã
porque ela tinha muito. Esse é um clássico, que caranguejo não gosta de terras sombrias. E quando ela vê ele se aliando às terras sombrias, ela simplesmente deserta do seu clã e vive como Ronin. Porém, ela teve muito tempo nas batalhas junto com o Tottori. Ela ajudou ele lado a lado o tempo todo. E ela foi a primeira caranguejo a ir contra os princípios de se unir às terras sombrias. E por isso ela é considerada uma grande samurai e ela ganha o direito de poder criar o seu clã menor, que é o clã menor Tigre, que ela cria tempos depois ali no final de tudo. E para terminar aqui, só falar, teve a luta dos trovões, alguns deles morreram, Totoro sobreviveu e como eu tinha dito mais à frente, ele era quem precisava, ele era quem merecia tomar o trono. Ele era quem merecia governar Rokugan agora, pois como eu disse, o Akodo, o Kamin Akodo, ele ficou em segundo lugar no torneio celestial. Então era certo que um Akodo tomasse e ninguém discordou, todo mundo queria que fosse Tottori. E aí começa o início da dinastia Tottori. Minha campanha então termina no ano de 1123, minha primeira campanha de Lenda de Cinco Anéis, e Cinzas das Trevas, 30 anos depois disso, ela vai começar. Então, aconteceu diversas coisas com personagens que eu citei agora nessa história. Porém, eu queria dar uma base para vocês de quem era Tottori, de quem eram os personagens, os 4 personagens que vocês viram. Teve mais pessoas na minha campanha, sim, éramos 6 pessoas, porém alguns deles perderam personagens ao longo do tempo e foram criando os outros, e acabou toda a campanha com 2 deles mortos, então por isso que eu não cheguei a citar eles aqui. Mas foram todos bem importantes para toda a trama e é isso. A gente vai seguir o desenrolar. Para quem não viu o primeiro episódio de Cinzas da Escuridão, o episódio 0 no caso, é bom assistir. Se você tiver visto essa parte aqui antes, até é bem melhor porque vocês vão entender a importância de certos personagens que morreram e a importância de certos personagens que estavam ali aparecendo em Cinzas das Trevas. Então, é isso, galera. Essa foi a minha primeira campanha. Eu agradeço muito por ter criado ela, porque sem ela eu não teria esse canal aqui que estou aqui a aparecer agora e falar com vocês. Então, é isso, galera. Aqui quem falou com vocês foi o Lúcio Funcionado. E fui.